Você já olhou para uma nota de $1 e se perguntou o que significa aquele olho? Aquele olho dentro de uma pirâmide inacabada. No símbolo mais poderoso do mundo. Não é coincidência. Não é decoração. É uma mensagem de uma sociedade que existe há mais de 700 anos. Que moldou revoluções, derrubou reis, e colocou seus próprios membros nos mais altos cargos do poder mundial. Bem-vindo aos arquivos secretos. Hoje, vamos abrir o dossiê mais perigoso desta série. A maçonaria é a organização fraterna mais antiga do mundo ainda em atividade. Oficialmente, ela se descreve como uma fraternidade filosófica e moral, dedicada ao aperfeiçoamento do ser humano. Mas o que está por trás dessa descrição é muito mais profundo. O símbolo mais conhecido da maçonaria é o esquadro e o compasso, com a letra G no centro. Essa letra G representa tanto a palavra geometria, quanto o grande arquiteto do universo. O nome que os maçons dão a Deus. Mas por que tanto segredo em torno de uma fraternidade filosófica? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder completamente. Para entender a maçonaria, precisamos voltar à Idade Média. Século XII. Europa. Os grandes reis e a Igreja Católica estão construindo as maiores obras da história humana. As catedrais góticas. Notre Dame de Paris. A Catedral de Colônia. A Abadia de Westminster. Para construir essas maravilhas, eram necessários artesãos especializados. Os pedreiros livres. Ou em inglês, freemaçons. Esses homens possuíam conhecimentos raros. Geometria, arquitetura, matemática, saberes que poucos dominavam na época. Para proteger seus segredos profissionais, eles formaram guildas, associações fechadas, com rituais de iniciação, senhas secretas e apertos de mão especiais, que identificavam um membro para outro. O documento mais antigo que menciona esses rituais é o Manuscrito Regius, datado de 1390, guardado hoje no Museu Britânico. Nele estão descritos os deveres, os juramentos e os segredos dos pedreiros medievais. Essa foi a semente. Avance para 1717. Londres, Inglaterra. 4 lojas de pedreiros se reúnem numa taverna chamada The Goose and Gridiron e fundam a primeira grande loja da maçonaria moderna. A partir desse momento, a maçonaria deixa de ser uma guilda de trabalhadores e se torna algo completamente diferente. Ela abre suas portas para os mais poderosos homens da Europa. Aristocratas, filósofos, cientistas, políticos. O iluminismo está em pleno florescimento. E a maçonaria se torna o clube secreto dos homens que querem mudar o mundo. Em menos de 50 anos, ela se espalha por toda a Europa e chega às colônias americanas. Para entrar na maçonaria, o candidato passa por uma cerimônia de iniciação. Ele é vendado, conduzido ao interior do templo e submetido a provas simbólicas que representam a morte e o renascimento. A maçonaria é dividida em graus, que representam níveis de conhecimento e confiança. O sistema mais famoso é o rito escocês antigo e aceito, com 33 graus. O primeiro grau é o aprendiz. O segundo, o companheiro. O terceiro, o mestre maçom. Esses 3 graus formam a maçonaria simbólica, acessível a qualquer membro, mas acima do terceiro grau, existem 30 graus adicionais, cada um com rituais, segredos e responsabilidades maiores. O 33º grau, o mais alto de todos, é conferido apenas por convite a homens que dedicaram décadas à organização e que demonstraram excepcional serviço à humanidade. Pouquíssimos chegam lá. Os rituais maçônicos são um dos maiores segredos da organização. Por séculos, membros que revelassem os segredos eram ameaçados com punições simbólicas, descritas nos juramentos de iniciação, como ter a garganta cortada de ouvido a ouvido, ou ter o coração arrancado do peito. Hoje, a maçonaria afirma que essas ameaças são apenas simbólicas, mas ao longo da história, ex-membros que revelaram os segredos sofreram consequências reais. Em 1826, um ex-maçom americano chamado William Morgan anunciou que publicaria um livro revelando todos os rituais secretos da ordem. Antes que o livro saísse, ele desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. O escândalo foi tão grande que gerou um movimento político nos Estados Unidos, o Partido Antimaçônico, que chegou a eleger governadores e senadores. Agora vem a parte que faz qualquer teoria da conspiração parecer razoável. A lista de maçons confirmados ao longo da história é simplesmente impressionante. George Washington,
Primeiro presidente dos Estados Unidos. Era mestre maçom. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Era grão-mestre da Grande Loja da Pensilvânia. Wolfgang Amadeus Mozart, o maior compositor da história. Era maçom. Sua ópera A Flauta Mágica é repleta de simbolismo maçônico. Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que liderou a resistência contra Hitler. Era maçom. Mas a influência maçônica não se limita ao mundo anglo-saxão. No Brasil, a maçonaria teve papel central na independência. Dom Pedro I era maçom. José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, era maçom. A própria proclamação da República em 1889 foi liderada por maçons. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Rui Barbosa, todos membros da ordem. Coincidência ou planejamento? Voltemos àquela nota de $1. O verso da nota mostra uma pirâmide inacabada, com 13 fileiras de pedras. E no topo, o olho da providência. Abaixo da pirâmide, em latim, Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem dos séculos. A maçonaria afirma que o olho da providência não é um símbolo maçônico, mas sim cristão, representando o olho de Deus. Mas os críticos apontam que o símbolo aparece em templos maçônicos ao redor do mundo. E que os pais fundadores dos Estados Unidos, todos maçons, escolheram esse símbolo para representar a nova nação. A pirâmide inacabada representa que o trabalho da humanidade nunca está completo. Ou, segundo os conspiracionistas, representa uma nova ordem mundial, ainda em construção. O layout das ruas de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, foi planejado por Pierre Charles L'Enfant, que era maçom. Alguns pesquisadores afirmam que as ruas formam símbolos maçônicos quando vistas de cima. Verdade ou paranoia? A Igreja Católica, desde o início, foi a maior inimiga da maçonaria. Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu a primeira bula papal condenando a ordem. Desde então, a Igreja emitiu mais de 600 documentos oficiais condenando a maçonaria. O motivo principal: os juramentos secretos, e a crença de que a maçonaria promove uma religião alternativa, incompatível com o catolicismo. Até hoje, um católico que se torna maçom está sujeito à excomunhão. E curiosamente, ao longo da história, houve acusações de que membros da própria hierarquia vaticana eram maçons secretos. Acusações que nunca foram completamente desmentidas. Hoje, a maçonaria tem entre 3 e 6 milhões de membros no mundo. Nos Estados Unidos, existem mais de 1 milhão de maçons ativos. No Brasil, estima-se que haja mais de 200 mil membros, organizados em mais de 3 mil lojas espalhadas pelo país. A organização afirma que seus objetivos são simples: fraternidade, caridade e aperfeiçoamento moral. Eles constroem hospitais, financiam bolsas de estudo, apoiam comunidades carentes. Mas a pergunta que não quer calar: se os objetivos são tão nobres, por que tanto segredo? Por que os rituais de iniciação são mantidos em sigilo absoluto? Por que os membros são instruídos a nunca revelar quem são os outros membros? Por que, em alguns países, revelar a identidade de um maçom ainda é considerado uma traição grave? Essas perguntas permanecem sem resposta. E então chegamos à grande questão: existe realmente uma conspiração maçônica para controlar o mundo? A resposta honesta é: não existe evidência concreta disso. O que existe são fatos inegáveis. Os maçons estiveram presentes nos momentos mais decisivos da história moderna. Fundaram nações, lideraram revoluções, ocuparam presidências, primeiros ministérios, supremas cortes. Se isso é coordenação intencional, ou simplesmente o resultado natural de uma rede de homens poderosos que se ajudam mutuamente, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a maçonaria sobreviveu a 700 anos de perseguições, guerras, revoluções e escândalos. Sobreviveu a Hitler, que mandou prender e executar maçons. Sobreviveu a Stalin, que proibiu a organização na União Soviética. Sobreviveu a Mussolini, que dissolveu todas as lojas italianas. Uma organização que sobrevive a tudo isso não é comum. A maçonaria é, ao mesmo tempo, a organização mais estudada e a menos compreendida da história humana. Ela moldou o mundo em que vivemos, as nações que habitamos, os símbolos que usamos, as ideias de liberdade e igualdade que consideramos óbvias. Muitas delas nasceram dentro de um templo maçônico. Se isso é motivo de admiração,
ou de preocupação. Cada um de vocês deve decidir por conta própria. Os arquivos estão abertos. A verdade. Você escolhe. Se este vídeo abriu sua mente, deixe seu like, se inscreva no canal, e nos diga nos comentários. Você acredita que a maçonaria ainda governa o mundo? Até o próximo arquivo secreto.